Então, vai já iniciar a gravação. Ok, começou a gravação, boa noite. Estamos aí realizando a terceira webconferência, né, com a turma do meio ambiente, turma subsequente. Hoje a gente vai trabalhar o slide 4 e 5 e também esclarecimento de dúvidas, o que vocês quiserem compartilhar com a gente, tá? Então é um momento aqui de uma conversa e que vocês podem, a qualquer momento, interferir aqui a fala, colocar o ponto de vista de vocês, tirar dúvida. E é legal que depois vocês podem assistir, que eu vou deixar lá no Zap, pode rever, né, aqui a conversa, tirar dúvida, e outros colegas que não participaram também vão ter oportunidade de estar assistindo também, né? Então, a gente tem esse compromisso com nós de aprender e também levar esse conhecimento para os outros colegas que não puderam estar aqui com a gente. Tá ok? Então, vamos lá, iniciar aqui as apresentações. Talvez eu pule alguns slides, tá, gente? Que é para a gente tentar trabalhar o máximo de temas, digamos assim, mais relevantes possível para a gente ter um melhor aproveitamento, né, do assunto. Vou colocar aqui no modo de apresentação, mas depois eu acabo minimizando porque eu tenho que voltar lá no Meet para a gente estar permitindo a entrada de outros alunos. Tá, então aqui é o slide 4. Ontem a gente falou um pouquinho, no slide 3, sobre a importância dos parâmetros, como um todo. Geralmente nas indústrias, elas têm diversos tipos de poluentes. E esses poluentes, eles são analisados através de parâmetros. Qual é esses parâmetros? Os parâmetros físico, químico, biológico, principalmente. E aí o nosso compromisso no curso é dar uma ênfase maior nos parâmetros físico e químico, principalmente os parâmetros que trabalham o tratamento da água, ou seja, o tratamento dessa água para ser lançado ao efluente, principalmente dentro da indústria, tá? Tem alguns parâmetros que, inclusive, não está na legislação, não está no CONAMA, né? Mas é importante dentro da indústria, né? Porque o efluente ele traz vários problemas, então a gente precisa estudar um pouquinho, entender ele, né? Para ver qual é o tratamento que a gente tem que dar a esse tipo de resíduo. Então, esse slide aqui, a aula 4, a gente vai falar um pouquinho dos parâmetros físicos. Eu estou chamando parte um, tá? Bem-vindo, bem-vinda. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver alguns, né? A gente vai dizer quais são os mais importantes desse estudo, e aí a gente vai falar um pouquinho, mostrar um videozinho para a gente compartilhar as ideias, tá? Vamos aqui passar para outro slide. Quando eu coloco na tela de apresentação fica melhor, né? Mas eu vou ficar indo e vindo, tá? Então, quais são os parâmetros físicos mais interessantes, mais importantes dentro da indústria para o tratamento de efluente? Nós temos aqui o clássico, né, que é a temperatura, os sólidos, né, condutividade, a condutividade elétrica, cor e turbidez. Então, esses são os principais parâmetros físicos que a gente tem que trabalhar dentro da indústria, porque ele afeta de forma decisiva, significativa, os poluentes da indústria. Tá? Não só o poluente, mas, por exemplo, uma máquina, um equipamento. Se tiver com um parâmetro desses alto, acima do limite, pode trazer prejuízo. Prejuízo para a população, para as bombas, né? Então, a gente também tem que analisar esses parâmetros, tá ok? A gente vai ver alguns, a gente não vai ver todos, tá? Na verdade, nós temos aí 6, né? A gente vai ver, digamos, uns 2 ou 3 aí para a gente ter uma base. Aí depois você vai entender a dinâmica aí dos parâmetros. Aí vocês podem estar correndo atrás aí ou procurando a gente, que a gente vai estar auxiliando, ajudando vocês, tá? Como eu falei, o nosso laboratório do IFPA não tão bem equipado, né? Está faltando muito equipamento. Os que tem estão defasados, estão com problema. A gente está aí numa busca aí, nos projetos, para ver se a gente consegue aí alcançar, conseguir algum equipamento.
Então, o primeiro deles que eu coloquei aqui foi a temperatura. Então, a temperatura ela é fundamental. Basta a gente analisar o nosso corpo, né? Se aumenta um pouquinho a nossa temperatura, a gente já fica com o nosso organismo prejudicado, tá? Então, por exemplo, nós temos aí, se chegarmos a 40 graus, a gente está com febre, né? E aí pode desestruturar todo o nosso organismo. O mesmo pensamento, a mesma ideia pode ocorrer com a estação de tratamento de esgoto. Se ela lançar um efluente uma temperatura muito alta no rio, no corpo receptor, pode trazer um prejuízo grande para aquele corpo, né? Pode alterar todo o processo dele. Então, tem um parâmetro mínimo aí para ele ser lançado. Tá? Então, eu até coloquei aqui embaixo, esse parâmetro mínimo, ele está lá na resolução do CONAMA, que é a nossa cartilha, tá? De análise de água, né, de efluente. Essa resolução do CONAMA, essa 430 de 2011 e a 357 de 2005. Então, essas duas normas, essas duas resoluções, consta praticamente todos os parâmetros da qualidade da água. E também, obviamente, dos efluentes, né? Então, para a gente que precisa trabalhar com efluente, a gente precisa entender um pouquinho essas duas resoluções. E para começar aí, a temperatura, está previsto lá que não pode ser maior que 40 graus Celsius. Ou seja, a temperatura que tem que ser lançada no corpo receptor como descarte, ela tem que estar inferior a 40 graus Celsius. Se ela tiver superior a isso, aí ela pode ocorrer vários problemas. Dentre eles que nós temos aí, ó. Se o aumento da temperatura diminuir, olha só o que pode acontecer. Se ficar muito baixo, fica frio, né? Então, ou aumentar. Então, ele tem uma situação, digamos, similar. A primeira delas aí é a questão dos gases, né, do oxigênio que tem na água. Então, se ela for muito alta, o oxigênio vai exaurir, vai se solubilizar, solubilidade, tá? Então, ele vai sair daquele ambiente, né? Então, vai prejudicar lá todo o processo. E também ele vai favorecer, se a temperatura for muito rápida, for muito alta, o processo aeróbio do ambiente ele vai acelerar, vai produzir mais material e pode poluir o rio. Então, é outro processo aí muito presente aí se aumentar a temperatura. Ela parece um parâmetro simples, mas ela afeta decisivamente aí o corpo receptor. E aí, se esse produto sofrer processo anaeróbio ou aeróbio, o produto que está lá vai se degradar e, com isso, claro, vai gerar ácido sulfídrico e vai gerar um mau cheiro, vai gerar um problema também, né, para a comunidade. Então, essa questão da temperatura, ela é bem interessante, inclusive, esse parâmetro está em todas as classes de água, né, digamos, nas classes das águas lá, doce, salubre, salgada, todas as classes, ela está lá enfatizando que a temperatura tem que ser inferior a 40 graus Celsius. Ok, gente? Tranquilo aí esse parâmetro? Positiva. E aí, só mais informações, geralmente, os despejos industrial, a indústria, ela acaba lançando uma água mais quente mesmo, porque tem um processo, né? Então, tem que ficar bem atento aí ao lançamento desse efluente. E aí também essa temperatura, ela pode aumentar aí o processo químico, bioquímico, né? Então, ela traz todo um prejuízo aí para o corpo receptor. E dentro também da estação, né? Porque vai se degradar muito rápido, além do que a gente está planejando. Então, a gente tem que vigiar bem aí a temperatura. E os parâmetros de medida dos equipamentos são muito simples, né? Tem equipamentos, né? Instrumentos de mão, né? Coloca no ambiente, ou tem já automatizado, né? Então, é bem tranquilo entender aí a análise da temperatura, tá? Aí vamos dar sequência aqui. Outro slide. O outro parâmetro, gente, é os sólidos totais. Na verdade, os sólidos, ele tem uma divisão de vários formatos aí, mas ele é considerado sólido total. Bora pensar o que é esse sólido. Por exemplo, se eu tenho uma água, eu não estou vendo lá Tá me ouvindo, professor? Oi? Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá, beleza. Estão escutando a gente?
Sim, eu entrei pelo celular, foi o jeito. Ah, não, tudo bem, tranquilo. A gente vai gravar e deixar depois para vocês aí, tá? Tá bom. Eita. Olha só, gente, então os sólidos, vamos pensar o que é sólido, porque eu posso pensar no resíduo sólido, né? Eu não estou falando num resíduo sólido, numa garrafa PET, numa coisa grande, numa coisa macro. São aqueles micro, né, micro-organismos, substâncias que está misturada na água, né? Então, é esse sólido que a gente está se referindo, ok? Então, ele pode ser orgânico, por exemplo, o carbono é um elemento que está dentro da água, a gente não consegue ver, mas ele é um sólido, né, porque ele é um elemento, ele está dentro da água. Ou o mercúrio, ou o cádmio, por exemplo, que são metais pesados, estão lá micro, muito pequeno lá misturado nessa água, e aí a gente se refere a isso a sólido, tá? Aí, no caso, sólidos totais, que é esses mapas, tá? Então, esses sólidos, que é o conjunto de toda substância orgânica e inorgânica contida no efluente. O que seria esse inorgânico? Que a gente já ouviu falar muito. Quem é que pode dizer aí para a gente, se lembrar? Qual é essa diferença, orgânico e inorgânico? Alguém pode ajudar a gente? Um exemplo, por exemplo, de um sólido inorgânico. Quem pode dizer aí? Eu falei agora. Olha, geralmente os inorgânicos são os metais. Eu posso dizer que a areia é um material inorgânico, porque ela é uma sílica, né? Ela não é orgânico. Orgânico é que tem, digamos, a matéria orgânica, o carbono, o nitrogênio, né? Então, eles são materiais orgânicos porque digamos, eles se exaurem, eles se evaporam com uma temperatura bem baixa, né? Então, basicamente, só para a gente pensar aí, a gente vai falar muito da química, tá, gente, nessa questão aí dos efluentes. A gente tem que lembrar alguns conceitos aí, tá? Mas é de forma bem tranquila. Não precisa saber tudo, mas só ter uma visão, uma ideia, tá? Então, os parâmetros físicos sólidos, eles são um parâmetro bem importante para a qualidade da água, tá? Porque a gente avalia o peso total dos minerais que tem lá. Isso que eu falei, né? Dos metais, né? Dos materiais orgânicos que está presente na água, ok? E, geralmente, essa substância, ela está junto, ela está, digamos, incorporada num composto maior. Por exemplo, carbonato, bicarbonato, cloreto, sulfeto, fosfato, nitrato, cálcio e outros, né? Eles estão incorporados. Por exemplo, quem é que pode dizer o que é o carbonato? Alguém se lembra do que é o carbonato? É um principal aí, elemento aí para se tratar a água. A gente usa também em outros processos aí. Alguém ouviu falar nesse cara aí, carbonato? Qual é, professor? É o carbonato. Vocês já ouviram falar nele? O que é o carbonato, assim, na linguagem aí do comércio? Carbonato é CaCO3, ó, a fórmula química dele, né? Alguém pode dizer aí o que é o carbonato? Ele é um material básico que faz reduzir, inclusive, o pH da água, né? Se alguém disser, olha, a minha água, ela está muito ácida, a minha piscina. Eu fui para a câmera. E aí, qual será esse material, né? Então, carbonato, Ele, na verdade... Oi, ele Cristiane. faz uma controlável, ele faz então uma controlável nas variáveis de processo. Isso. Por exemplo, vai reduzir ou elevar o pH, né? A gente fala assim, reduzir porque a gente está querendo aumentar o pH, né? Se tornar aquele ambiente mais básico, né? Porque a acidez ela é também prejudicial, né? A todo o processo, inclusive dentro da estação e fora dela, né? Então, esse carbonato de cálcio, gente, na verdade, carbonato, né? Ele é o calcário, ou aquele cal que a gente encontra, né, no comércio. Então, o que é o calcário? Cálcio, carbono e oxigênio. Então, ele é um composto, né, que se a gente separar esse composto, a gente vai ter os elementos separados aí, a gente pode encontrar isso quando a gente calcinar, né, esse material, aí a gente vai encontrar ele na forma de
metais. Tá ok? Isso que ele está dizendo aí nesse processo. E não é só para isso, é para os fosfatos, né, que é fósforo misturado, por exemplo, com carbono e oxigênio, o cálcio, o óxido de magnésio, coloquei magnésio aqui, mas não existe o magnésio em si sozinho, né, ele tem que estar misturado. Então, esses produtos, eles vão ajudar a gente no tratamento, que a gente vai ter que falar lá na frente, quando a gente souber essas ideias, para a gente fazer nossas continhas, né, dizer, olha, eu preciso de 1 tonelada de carbonato para mim poder fazer o meu tratamento da água, do meu efluente, principalmente. Eu estou pensando muito aqui em efluente, mas acaba bolando tudo, né? Acaba juntando tudo, né? E aí isso ajuda, porque vocês podem estar cuidando da estação de tratamento de água ou da estação de tratamento de esgoto, tá? Que tem muito aqui na região, eu penso, né? Apesar das problemáticas, mas eu acredito que essas indústrias devem ter estação de tratamento, eu acho, né? Tá, então aí olha só a quantidade de parâmetros físicos. A gente tem que ter cuidado, porque parece que carbonato, bicarbonato é químico, né? Mas a gente está falando desse material, da substância dele que está dissolvida, que está misturada. Ela está no formato de carbonato mesmo. Ela não está no calcário, ela está diluída na água e os seus cátions, aí, os seus ânions estão separados aí, mas ele junto, né? Ele tem essa composição. Tá ok? Então, essas quantidades elevadas aí na estação, ela pode trazer diversos prejuízos, né? Principalmente para a estação de tratamento, por causa da bomba, pode ter corrosão, né? Pode prejudicar aí os equipamentos, né? Então, tem que estar no limite adequado, tá ok? Vamos lá, passar aqui para o outro. Eu nem coloquei mais informação de apresentação, mas dá para vocês verem aí, né, o slide, né? Dá para acompanhar? Vocês estão ouvindo a gente? Sim. Aí, gente, eu não vou tão. Vocês podem me parar, tá? Se eu tivesse muito rápido a expressão, aí a gente dá uma. Porque a gente vai se empolgando. Mas aí vocês vão dando um toque para a gente vai controlando aqui, tá? Então, olha só, gente, esses sólidos aí, ó. Ele tem essa divisão aí nesse quadro aí, ó. Cada um tem uma situação. Por exemplo, eu quero saber os sólidos totais do meu sistema. Aí significa dizer que eu quero saber o material orgânico e o próprio inorgânico. Porque eu quero saber tudo, né? Eu não posso, por exemplo, geralmente o material orgânico, se eu tiver a mais de 100 graus Celsius, significa dizer que ele vai evaporar, né? Então eu vou perder ele. Aí, digamos, eu não quero perder o material orgânico, eu quero saber quanto é que tem de material orgânico na minha amostra. Aí, então, eu não posso aumentar de 100 graus Celsius. Se aumentar de 100, 200, eu vou perder a matéria orgânica, aí eu só vou ter o material, os metais. Tá? Então, eu tenho que identificar na minha amostra os meus sólidos totais, porque eu quero tudo. Mas eu não quero, digamos, matéria orgânica, eu quero saber o meu material em suspensão, ou o meu material dissolvido, ou o meu material fixo, e assim vai. Tem várias classificações. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, para a gente entender essa dinâmica, aí o restante fica de boa. Então, todo sólido, se eu pego a minha amostra da água, né, eu pego lá 50 ml, 100 ml de água num beckzinho lá, aí eu tenho a minha amostra total e eu quero saber os meus sólidos totais. Aí eu vou ter uma metodologia para me encontrar os sólidos totais. Aí dentro dos sólidos totais, eu posso ter sólido em suspensão ou sólidos dissolvidos. Eu tenho como separar isso? Tenho, vou usar uma metodologia, eu vou usar um filtro, aí eu vou colocar a minha amostra dentro desse filtro, o que ficar suspenso no filtro, ele é o sólido em suspensão. O que passar desse filtro, que tem lá um tamaninho, né, uma gradezinha muito minúscula, o que passar é os sólidos dissolvidos. Entenderam? Eu não preciso, digamos, esquentar, não preciso colocar em mufra, não preciso colocar em nada lá. Eu apenas vou filtrar. Aí eu tenho esses dois materiais, certo? Mas quando eu tenho meu material que ficou suspenso, que ficou retido lá naquele filtro, aí eu posso ter também uma outra divisão, ó, que seria os minerais fixos
ou os orgânicos voláteis. Olha só, é muito simples. Os minerais fixos, eu vou colocar numa temperatura, digamos, acima de 300 até 500 graus Celsius, e aquele material que evaporar é o material orgânico. Que ele está falando voláteis aqui, ó. Tem as siglas dele aqui, né? E o que ficar lá no meu cadinho, lá na minha porcelanazinha, né? Aí é o material fixo. Entenderam, gente, a dinâmica? E aí, se outro lado eu tiver aquele material que passa do filtro, que vai estar misturado lá na água, né, em forma de colóides, né, que é uma bolinha, digamos assim, bem pequenina, misturada lá na água que a gente não enxerga, que é muito pequena, ela também vai sofrer o mesmo processo. A gente vai colocar altas temperaturas e o que ficar vai ser, no caso, já os minerais fixos, né? E se ele evaporar, vai ser orgânico. Ou seja, a gente faz uma contazinha e aí a gente tem esse parâmetro. No caso, lá no IFPA, a gente tem todo esse material. O que a gente não tem lá é a mufra. Então, a gente poderia, de repente, fazer essa experiência lá no Instituto. Ok? Ficou confuso, né? Mas aí, para facilitar o entendimento, está aí, ó, o conceito de todos os parâmetros que está lá separadinho. Por exemplo, sólidos totais, é aquele todo, né? É o todo, aqui em cima, nesse primeiro retângulo aí, ó. O que é isso? É toda substância que permanece na cápsula após a total secagem de um determinado volume de amostra. Ou seja, eu vou pegar essa água, vou colocar lá na minha... não é na mufra, deixa eu me lembrar o nome. Alguém me ajuda aí? Nós temos a mufra e nós temos o secador, não é secador. Quem é que me ajuda aí? Que a gente deixa a amostra lá, e ela fica numa temperatura e vai até que a água evapora. Alguém se lembra Como é, aí? professor? Como é? Aquele equipamento que a gente coloca a amostra, por exemplo, a 102 graus Celsius, aí ele fica lá 24 horas, naquela temperatura, e no outro dia a gente vai e já não tem mais água, a água evaporou. Alguém se lembra o nome? Agora me Não. lembrei. É a estufa, né? Tem uma dessa lá no IF, não tem? Isso, tem. Nós temos lá no IF a estufa. Por exemplo, eu quero saber lá o meu sólido total. Eu pego a minha amostra, né? Eu vou lá, peso, né? Ou meço, né, a quantidade de água. Eu peso lá o cadinho, né? O becker. Aí coloco a água dentro, aí deixo lá dentro da estufa. Aí eu coloco lá que ela tem que ficar lá em 102 graus, 104 graus. Aí eu deixo lá por 24 horas. Aí eu vou lá ver depois no outro dia, aí só vai estar o resíduo. Vai estar só o resíduo orgânico e o mineral no cadinho, na vasilha, né? E o resto da água evaporou. A gente não quer saber a água, né? A gente quer saber os sólidos totais. Aí a gente descobre o sólido total. Muito simples, né? Só pegar a amostra, colocar lá, no outro dia a gente já pesa e já sabe o quantitativo. Ok? E se eu quiser saber agora os sólidos fixos, né? Olha só lá. Os fixos aqui, ó. Esse que ficou no cadinho lá, né? Que ficou lá. Aí eu vou querer saber agora esse aqui, fixo. Aí eu vou usar essa outra metodologia aqui. Aí já vou ter que colocar lá no forno mufla, que é um forno já que ele tem a capacidade de ficar até 500, até 600 graus Celsius. Ou seja, nessa temperatura, tudo que é matéria orgânica vai se evaporar. Só vai ficar a parte mineral, por exemplo, a sílica, né? Alguma coisa que não consegue se evaporar com mais de 500 graus Celsius. Aí eu faço a pesagem do material que ficou e o que foi embora, aí sim é a matéria orgânica. Que seria esse embaixo, esse conceito, os sólidos voláteis. Entenderam? Alguma dúvida aí? Aqui o mesmo processo, já o sólido de suspensão, aí aquela questão que eu falei, que faz a filtragem num filtro, o que fica lá é o que está suspenso. Aí tem uma imagem pequenina aí, mas dá para ver que é uma membranazinha, né? Uma fibra de vidro com uma porosidade muito pequenina, é micro,
1,2 micrômetro, muito pequeno buraquinho, né? Então, o que ficar lá nesse filtro é o material suspenso, o que passar, né, já é o material volátil, é o material que vai ficar misturado na água, certo? As ideias para frente é a mesma Certo. dinâmica. Vai levar, vai queimar e vai ficar no mesmo processo. Tranquilo? Para mim poder saber o quantitativo de Ok. sólidos que eu tenho na minha amostra lá, né? Tá. E aí, gente, uma coisa interessante, que esse sólido dissolvido não está na lei, ó. Não é obrigado, então, ter essa medição, né? Por isso que eu falei, tem alguns parâmetros que dependem da empresa, da indústria, né? Porque vai trazer problema para ela. Mas que a lei não Professor, está pedindo. Oi? professor, é tipo assim, lá na empresa tem a área responsável por tratar dos efluentes industriais. Todo É. tipo de efluente é emitido pela empresa. E lá, no caso, Uhum. eles usam produtos para fazer a decantação dos sólidos de suspensão da água. Para assim eles Certo, fazerem o tratamento e devolver essa água para o Rio Pará, que é o rio que passa por lá. Aí, tipo, certo, eles usam um produto que é um floculante e isso causa a decantação e nisso eles fazem o processo de... Todo o processo dela é como se fosse um ETA lá, mas é por sim, parte da empresa mesmo e devolvem essa água potável para o rio. É certo. mais ou Então, menos assim o processo. é esse processo mesmo, né? No caso, já a estação de tratamento, ele está tirando, não basicamente esses sólidos, mas ele está tirando, por exemplo, excesso de ferro, de carbono, nitrogênio. Aí ele está usando coagulante, que é justamente para aumentar o. É como se esse sólido tivesse lá misturado muito pequenino. Aí ele está colocando isso para gerar uns colóides, umas bolinhas, né? Isso que vai ficar, que fica suspenso, né? Ele pode tirar esse material, né? Pode reter, porque aí fica melhor. Aí depois ele coloca um outro produto para eliminar todos os patógenos, todos os problemas, né? Então ele usa esses coagulantes justamente para tirar esses materiais mínimo que tem dentro da água, né? Que a gente não vê, né? Que é ferro, alumínio, vários produtos químicos, né? Então ele acaba tirando todo esse material, tá? Esse processo aqui pode também ter a mesma ideia, porque ele está tirando, ele está vendo a quantidade de resíduos que tem lá dentro, né? Então, ele quer saber só os íons que estão soltos lá, porque esses íons, se entrar em contato com outro, ele vai trazer corrosão, ele vai trazer problema para a própria tubulação. Por isso que não está na lei esse sólido dissolvido, né? Essa metodologia aí do sólido dissolvido. Por exemplo, o meu alumínio na minha água está alto. Aí a norma, ela já cobra, ela já dá esse parâmetro, tá? Ela só não tá esse termo aí, ó. Eu tenho que ter tanto de sólido dissolvido. Não está escrito isso lá, tá? Na norma. É só para a gente ter essa ideia. Mas a gente vai entender melhor quando a gente estiver em outros parâmetros. Aí eu vou falar, eu tenho que ter tanto disso. Tá aqui escrito, como lá na frente tem. Aí vocês já vão fazer essa analogia aí desse processo, tá? Mas esse parâmetro em si aí, ele não consta lá, tá? Sólido dissolvido. As empresas fazem essa análise aí para saber a quantidade, que é justamente porque se tiver, por exemplo, muito ferro na água, muita amônia, outros materiais, vai trazer um prejuízo para as máquinas, tá ok? E também esse alto quantitativo de materiais pode dar problema no gosto da água, né? E aí inviabiliza para o pro processo produtivo, né? Eu vou usar na minha indústria de alimentos, mas ela está com gosto ruim. Então, pode ser a quantidade de sólidos que tem lá que está prejudicando. Pode ter muito cálcio, né? Então, vamos reduzir, vamos ver lá o processo para a gente melhorar esse tratamento. E aí, sólidos dissolvidos, né, eles podem causar corrosão, como a gente tem comentado aí. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? A gente pode passar? Pode, professor, pode, tudo ok. Então vamos aqui ver. Eu acho que tinha um vídeo. Eu não sei se eu mostro esse vídeo para vocês. Aqui, gente, é só
os cálculos, né? Quando eu falei sólidos totais, fixos, porque, na verdade, quando evapora o sólido fixo, né? Vai ficar né? Quando evapora os sólidos voláteis, vai ficar só o fixo. É como se eu tenho que fazer uma continha aí, eu tenho que fazer essa reduzir, né? O que foi evaporado para o que ficou. Aí eu vou tendo aí os materiais, por exemplo. Se eu tiver lá o sólido totais, vai ser aquele volume da amostra lá que eu tinha inicialmente, ela evaporou e só ficou digamos, é como se o P1 fosse a amostra, um peso que eu ia medir lá, e sobrou só o P2. Aí eu faço essa subtração, aí eu tenho o meu sólido total. Aí vai na sequência, pode ver lá, GP3, assim vai. Essa metodologia aqui, eu não coloquei a fonte, mas ela é da CETESB, né? Ela usa essa mesma metodologia, multiplicada por 1 milhão, né? Tem uns que é multiplicado por 1.000, aí dá aí uma unidade diferenciada, tá? Aí o ideal era a gente estar no laboratório, fazia isso, né? A gente ia fazer as continhas. Quanto é que eu tenho de sólidos totais, sólidos fixos, voláteis, né? Esse é o processo aí, tá? Aí aqui já, como eu falei que tem esse vídeo, eu não sei se eu mostro esse vídeo para vocês, se a gente já vai ter esse tempo. E aí ele está fazendo a análise da água e vou ver se ele abre aqui, mesmo que eu mostre rapidinho para vocês. E aí a gente, só para a gente ter uma ideia, né, do que a gente está falando aí. Vocês estão vendo aí os equipamentos? Olha aí, nós temos aí esse forno aqui, o forno Mufra. Está no lado desses becks aqui, vocês estão vendo? Não, desculpa, estou falando errado. Esse que eu estou apresentando aqui, ó, ele é a estufa, tá? A Não estufa, tô ela vai acusando. até 104, até 105 graus Celsius. Esse equipamento. Nós temos lá no FPA, a gente pode fazer aí essa análise do sólido. Aí logo abaixo tem o forno Mufra, né? Que ele já leva uma temperatura aí até 500 ou 600 graus Celsius. Aí nós temos aqui os Becker, e aqui embaixo, tipo essa panela de vidro aqui, é o dissecador, tá? Que a gente vai colocar aqui a amostra, né, para ela ficar numa temperatura ambiente, para a gente poder fazer a pesagem dela. E aí a balança, né, é digital, a balança analítica aí para a gente desenvolver. Aí tem aí uma proveta e alguns materiais básicos que a gente precisa para fazer a nossa análise. Aí nós temos aí, exceto o forno Mufla, né? Só que o laboratório de meio ambiente, a estufa, as duas que estão lá estão quebradas também. Mas a gente tem lá no LAFBio. Tá? Então, seria interessante, vai ser um momento que, de repente, se a gente conseguir aí voltar no próximo semestre para a aula presencial, aí, de repente, a gente tenta aí fazer essa análise, né? Vamos torcer aí para dar certo. Ok? Daí um outro, gente, também, um outro parâmetro físico. Deixa eu só minimizar e vou concluir aqui, a gente volta a assistir um pouquinho desse vídeo, tá? Então, outro parâmetro interessante, gente, que já está na legislação, inclusive esse, né? Esse daí ele está lá na resolução do CONAMA 430, que é os sólidos sedimentáveis. Olha lá, vamos ter bastante cuidado com esses nomezinhos, né? Eu estava vendo lá em cima os sólidos, né? Eu até falei sólidos totais, né? Porque era para ter essa diferença aí do sólido sedimentar. Então, o sólido total, né? Os sólidos, eles estão lá dissolvidos na água. É por isso que a Gleiciane falou que o pessoal precisa lá usar os coagulantes, floculantes, para formar floquinho e tirar da água, né? Mas os sólidos sedimentáveis, não, já é outra coisa. Eles já estão lá flutuando, ó. Eles estão lá visíveis, né? A gente já consegue enxergar a olho nu. Por exemplo, eu posso considerar um pedaço de folha no rio um sólido sedimentável. Ou também, se eu olhar a água estiver muito turva, muito escura, aí eu posso dizer também que eu estou vendo lá um sólido lá visível, a gente chama de sedimentáveis. Ok? Vocês conseguem fazer essa diferença? Se cair na prova, preste atenção no nome lá, né? Por isso que tem sólidos totais, mas esse aqui é os sedimentáveis.
que ele está lá no CONAMA, né? E aí eu até coloquei em vermelho aqui, ó, que para a água estar de boa qualidade, para a gente consumir e para ser lançada no corpo receptor, esse sólido ele tem que ter aí até, né, um mililitro, porque a medida nesse cone aqui em off, né, por litro. Essa análise é muito fácil, muito simples. Vocês conseguem enxergar aí esse conezinho? Vou mostrar aqui na outra imagem maiorzinho. Olha aí, ó. É um cone, geralmente de acrílico. Aí tem um númerozinho no lado aí, ó. Aí eles colocaram aqui a água aqui, ó. Aí ficou lá embaixo, represado, né? O resíduo, né? Aí daí a gente olha e vai dar direto a numeração. Ah, ele tem um, dois, três, a gente vai saber a quantidade de materiais, de sólidos sedimentáveis daquele ambiente. Geralmente o pessoal mede muito isso para a criação de peixe, né? Porque se tiver muito sólido, pode prejudicar aí a criação dos peixes. Mas também ele é usado na estação de tratamento, para lançamento de efluente, para muitos outros parâmetros, tá? E aí lá no CONAMA, 430, eu vou colocar para vocês essa norma. Infelizmente a gente não vai poder trabalhar tanto ela, né, pelo nosso tempo, pela nossa dinâmica, né? É uma pena, né? Mas no retorno a gente vai reforçar. Ok? Então, esse parâmetro está lá no CONAMA 430, no artigo 16, anexo C. Ó. Vocês percebem que tem outros parâmetros aqui que eu não trouxe, porque não é, por exemplo, relacionado a esses sólidos sedimentares, tá? Quando eu falar no pH, eu já vou trazer lá, olha, está aqui o parâmetro aí para esse, tá? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá de boa? Quantos parâmetros nós Ok. vimos? Quantos parâmetros nós vimos aí? Fala para a gente aí, para ver se vocês acompanharam aí. Não, tem que Qual ir foi lá que nós botar vimos? e tá na elétrica lá. A elétrica tá reduzida hoje. Não vou ser eleito, não. Caralho, Qual sumiu. foi os parâmetros? Vocês podem dizer para a Novamente gente? aplicou. Que a gente viu hoje? Qual foi o primeiro? A temperatura, professor? Isso, temperatura. Até quanto tem que estar a temperatura para ser lançada no corpo receptor? Qual é o... Ah, o Quantos graus X1 Celsius? morreu. Ah, então eu fui. 40 ou abaixo de 40, 40. né? Abaixo de Porque eu tava 40, né? parado com a Beatriz lá no Está lá menino. na resolução do CONAMA, né? Nesse caso, é 357, tá? E qual foi o outro? Bora perguntar aqui para Fernanda. É Fernanda que está aqui, é? Oi, professor. Fernanda, eu quero ter essa atividade, hein? Tu mandou, né? Não, professor, ainda faltou isso ainda. Tá, mas qualquer coisa eu entro em contato que a gente te ajuda, tá? Qual é o Sim, outro sim, professor. parâmetro? Qual é o outro parâmetro que a gente falou? Temperatura? Qual foi o outro? Professor, eu entrei agorinha, professor. Ah, tá. Quem é que se lembra do outro parâmetro que a gente Não, parado. conversou? Você vai jogar, Vitor? A turbidez? Não, a Ah, tá turbidez a gente ainda não vimos. Físico? Branco físico? Não, foi os sólidos, né? Os sólidos totais, que tem várias divisões, né? Escutou o que eu falei? Ô, escutou o que eu falei? Ouvi. Isso. E os sólidos totais não está na lei, né? Então, as empresas elas fazem esse parâmetro justamente para evitar problemas nos seus equipamentos, né? Porque não está esse termo sólidos totais, né? Sólidos em si não está previsto lá na norma. Se o órgão ambiental chegar lá e dizer, está muito alto o teu sólido no estação de tratamento, aí é problema da empresa, né? Então, ela não pode notificar, né? Não pode fazer nada. Lembrem bem, sólido total, não significa dizer que é o nitrogênio, que é o carbono total, que é outro parâmetro, que aí está lá na norma. E finalizando, né, a gente viu os sólidos sedimentáveis, que a gente pode fazer a análise em que tipo de equipamento, qual é o nome lá do A instrumento que a gente estufa. faz a... Não, do sólidos sedimentáveis. Qual é o Sólidos. equipamento que eu mostrei? Eu não falei nele, né? Vai. É o Esse cone não. Nhoff, aquele Não, conezinho. Vitor. A gente fala cone Nhoff, o pessoal dá o Nhoff, não, eu falo Nhoff. Aquele conezinho que faz a análise dos sólidos sedimentares. A gente só pega a água, coloca lá dentro e espera 1 hora de tempo e a gente já vai fazer a leitura rapidamente lá e já vai saber
em 1 hora de tempo o parâmetro. Olha aí, ó. Eu não falei essa parte para vocês, né? Estão enxergando aí o slide? Esse, Sim, te professor, eu tô. esse teste, ó, nós temos que deixar 1 hora de tempo lá, a água decantando, a água descansando lá, ó. Aonde eu vou deixar essa água descansando? Nesse material aqui, ó, que é o cone em off. Olha aí o nome feinho dele lá. Vocês podem até ver o nome que vocês querem dar lá, né? Fala em off, né? Não sei se fala assim. Aí eu coloquei um maiorzinho aqui, ó. Então, esse instrumento, a gente só vai lá, coleta a água, deixa lá dentro lá desse cone, espera 1 hora e vai ler lá embaixo, né? Tem lá uns númerozinhos aqui, ó, e a gente vai dizer, a água está com tanto. Aqui embaixozinho que tem esse 1 milímetro, né? Que é bem pouquinho, né? Então, a gente, dessa parte física aí, basicamente, a gente viu esses parâmetros, tá? Que já é, eu já considero bem, né? Que a gente avançou um pouquinho, né? Para a gente lembrar desses parâmetros que são muito usados aí no tratamento da água, tá? Eu vou mostrar aqui um pedaço de um vídeo, a gente não vai ver tudo, só para a Olhar gente o ver, filme mais ou pelas menos. suas fotos. Professor, Oi, Gleice. eu vou precisar sair agora. Eu assisto o restante depois, Ah, mas ok? isso foi porque Tá ok, tranquilo, Gleice. Tá bom, obrigado pela participação aí, tá? Boa noite. Boa noite. Então vamos lá mostrar um pedacinho desse vídeo, tá, gente? Só para a gente ter um gostozinho aí de uma prática. Estão visualizando lá? Hoje falaremos Sim, sobre mais professor. um parâmetro pertencente a 7 sólidos Estão escutando? totais. Como os demais parâmetros associados a resíduos, Tá, trata-se de uma tá. análise gravimétrica, Ah, ok. que baseia-se na medida de massas. Para tanto, temos um aparato mínimo necessário para realizar essa análise. Precisamos de um dessecador, que é um instrumento de laboratório que mantém no seu interior o material livre, isento da umidade, graças à presença de uma sílica gel. Precisamos de um cilindro graduado de uma proveta ou de uma pipeta, enfim, de alguma vidraria volumétrica que nos permita medir um determinado volume com uma boa precisão. E aqui, um becker com uma bagueta e a amostra a ser analisada. Fora esses itens de vidrarias, precisamos de uma cápsula de porcelana, que está aqui dentro do dessecador, e de uma estufa, uma mufla e uma balança analítica. De posse de todos esses instrumentos e vidrarias, podemos iniciar o procedimento. Bom, inicialmente, com o auxílio de um papel para evitar o toque direto com a mão, eu vou retirar de dentro do dessecador, com muito cuidado com a tampa do dessecador, para que ela não cause nenhum acidente. Colocar a tampa do dessecador em um canto seguro. E com o auxílio desse papel, eu vou retirar essa cápsula de porcelana. Essa cápsula de porcelana, ela tem um volume de aproximadamente 120 ml, esse volume útil, e ela foi previamente preparada. De tal forma que ela, antes de ser utilizada, ela foi mantida na mufla, no forno mufla a 550 graus, por 15 minutos, para garantir que ela esteja calcinada. Quer dizer, qualquer impureza, qualquer matéria orgânica que eventualmente estivesse presente, nesse momento foi limpo. Eu tenho uma cápsula extremamente esterilizada, pronta para o uso. Essa cápsula da mufla foi mantida no dessecador, para que esfriasse livre da umidade, e aqui ela está pronta para uso. Após essa calcinação da cápsula, ela foi levada à balança analítica e nós determinamos a massa dessa cápsula, é o que chamamos de P0. O P0 representa a massa da cápsula, o peso da cápsula do jeito que está, antes de ser empregado na análise. Dessa forma, aqui eu tenho uma cápsula preparada e tarada, quer dizer, eu tenho uma cápsula calcinada e que eu conheço o P0. Vou posicionar aqui na bancada. E aí, aqui nós temos uma amostra que visivelmente percebe-se a presença de sólidos em suspensão.
que trata-se de uma das parcelas desse parâmetro que nos propomos analisar de sólidos totais. Sólidos totais é a composição dos sólidos em suspensão totais, mais os sólidos dissolvidos totais presentes na nossa amostra. Então, nós medimos os sólidos totais o cômputo total de toda a partícula, de todo o resíduo presente em uma amostra. Eu necessito, portanto, homogeneizar perfeitamente esse conteúdo, de tal forma a distribuir bem as partículas em suspensão. Uma má homogeneização pode acarretar em resultados errôneos. Então, homogeneizei e imediatamente eu vou medir o volume de 100 ml aqui com a coluna. Veja que é importante que essa visualização se dê na altura do olho para que eu possa observar o menisco do líquido formado e assim certificar-me de que eu tenho na proveta 100 ml. Estamos falando de uma análise gravimétrica cujo resultado será expresso em concentração, massa-volume. Eu preciso conhecer, então, a minha massa, daí a necessidade de uma balança analítica precisa, e eu preciso conhecer o volume, daí a necessidade de todo o cuidado envolvendo essa medição do volume. Então, aqui eu tenho 100 ml da amostra, vou transferir quantitativamente para a cápsula calcinada e previamente tarada. Vamos ver. Transferir todo o volume. Novamente, valendo-se do auxílio de um papel para evitar contato. Eu vou pegar esse conjunto cápsula mais 100 ml de amostra e levar a uma estufa mantendo a 103 graus, 102 graus por 24 horas. Durante essas 24 horas, todo esse conteúdo líquido, toda a massa líquida irá evaporar e o que ficar é apenas o resíduo, composto pelos sólidos em suspensão e dissolvidos presentes na minha amostra. E aí a gente vai iniciar uma nova etapa da análise. Então, por enquanto, a gente vai levar agora essa cápsula para a estufa, mantendo por 24 horas. Tá ok, né, gente? Só para a gente ter esse gostinho. Tá? Para a gente entender como é que faz Está funcionando. para ver como a gente faz a análise, né? Então é só para a gente assistir, para a gente ver o processo. Aí o vídeo está disponível aí no grupo, né? Quem puder terminar de assistir, aí vocês tentem assistir para vocês entenderem o processo, né? Bem simples, ele ia lá, depois que estava no forno, lá na estufa, ia tirar, pesar e levar para o forno mufa para ver os outros sólidos, ok? Alguma pergunta aí? Tá, então agora, gente, nós teríamos ainda mais parâmetros físicos. O Só tô um slide. pouco de conexão do vídeo. Oi? O vídeo? O vídeo, ele tá lá no grupo, tá? Olha só, gente, então, o slide 4 ia falar de mais dois parâmetros, que é a turbidez e a condutividade, tá? Como a gente está, né, no nosso último encontro, eu vou passar para o outro slide que vai falar um pouquinho dos parâmetros químicos, tá? Então, esses seriam os físicos que eu achei mais interessante a gente trabalhar aí com vocês. E nós vamos agora olhar alguns parâmetros químicos, tá? Para vocês terem uma ideia, uma noção, ver a pesquisa, né? Onde a gente pode estar buscando para a gente ter esse entendimento, tá bom? Como eu falei, tem diversos equipamentos que já faz a análise, né? A gente já vai trazer o resultado para a gente e a gente tem que saber qual é esse resultado. A gente tem que interpretar o resultado para a gente poder dar os nossos prognósticos, nosso diagnóstico, né? Então, a principal função nossa é que o equipamento, uma vez ele é adquirido na empresa, a gente é treinado para aqueles equipamentos, porque cada um tem uma metodologia, e a gente tem que saber aonde buscar informação, onde consultar, onde fazer a análise e fazer os relatórios, né? Que a empresa precisa para estar encaminhando para o órgão fiscalizador, para o órgão ambiental, né? Então, tá lá já o slide 5. Acho que eu nem coloquei aqui o slide 6.
Será que é os 5 características? Deixa eu só confirmar aqui, tá? Porque a gente vai pular um slide. Eu não estou bem lembrado qual é. A gente vai dar uma aceleradazinha para o vídeo não ficar tão longo, tá? Tá, na verdade, a gente vai ver o 5. Vai ser o 5 mesmo. Não, o 5 da é as características físicas, que a gente vai dar essa puladazinha, e quando a gente tiver outro encontro, a gente vai conversar mais sobre eles, tá? Porque a dinâmica, digamos, é quase que a mesma desses parâmetros que a gente viu, né? São também parâmetros muito importantes. Dá uma lidinha aí no material de vocês, nesse material que a gente vai deixar, para vocês terem aí uma noção boa aí desses parâmetros, tá? E não quer abrir aqui o sexto aqui. Vocês estão visualizando? Responde sim, quem está vendo o slide. Tem alguém aqui? Vocês estão me ouvindo? Ficando ruim, tá? O som? Eu tô ouvindo, eu tô enxergando. Ah, tá. Então vamos dar sequência aí, tá? Qualquer coisa vocês interrompem a gente. Tá, talvez a gente não vença também esse slide, porque ele é bem longo, né? Porque os parâmetros químicos, eles são os que estão mais presentes no tratamento de água, no tratamento de efluente, né, no resíduo como um todo. Então, ele é o mais trabalhado, ele é o que está, digamos assim, maior problema para a questão da qualidade da água, tá? Então, por isso que ele se torna extenso, mas a gente vai aqui dar uma aceleradazinha, talvez a gente não vença tudo, mas para vocês terem uma ideia, e aí em outro momento a gente resgata esses conceitos para a gente dar sequência, tá bom? Aí nós temos os parâmetros químicos que eles permitem, digamos de forma geral. Então, aí a primeira coisa é classificar a água por seu conteúdo. Que tem na água, nós temos vários íons presentes, né? Várias substâncias. Né? Por exemplo, nós temos hidrogênio, nós temos carbono, oxigênio, muita substância dentro da água, né? Então, qualquer interação ou aumento de um material ou ausência dele pode trazer uma série de complicador. Por exemplo, nós temos sódio na água, né? Então, excesso de sal pode trazer um problema, né, para a gente, para o nosso consumo, trazer um problema para o sistema, né? Então, ele é um parâmetro bem interessante de entender. Professor, desculpa, professor, que a internet falhou aqui. Tá, tranquilo. Tá ouvindo aí? Sim, professor. Tá, de boa. Então, a quantidade de algum nutriente, de algum parâmetro químico, pode definir aí uma contaminação na água. Né? E aí pode ser que a gente descubra a origem dela. Por exemplo, se eu pego uma água que tem muita matéria orgânica, por exemplo, tem muito nitrogênio, né? Tem muita amônia, e aí a gente pode já deduzir que esse poluente vem de uma indústria de alimento, por exemplo. Aí se eu ver que a indústria tem muito ácido, tá, com um grau alto de cádmio, de mercúrio, aí eu já posso deduzir que ela já vem de outro processo, né? Então, o parâmetro químico ele vai dar uma série de indícios para a gente, né? Para a gente saber melhor da onde vem essa poluição, onde que nós podemos buscar a origem dela. E aí definir, né, a concentração alta ou baixa desse poluente. Pode ser tóxico, excesso de alumínio, de mercúrio e de cádmio na água, então ele torna esse ambiente tóxico. Esse ambiente é inadequado aí para consumo e para convivência, por exemplo, de peixes do organismo aquático, né? Então,
E se estiver muito alto nos parâmetros, aí ele traz toda essa problemática. Aonde eu vou olhar esses parâmetros? Lá no CONAMA 375 ou 357, eu até confundo aqui os números, né? E o 430, né? Então, ele está dizendo lá quais os parâmetros. O parâmetro de alumínio, parâmetro de cádmio, de mercúrio, de nitrogênio, e são muitos parâmetros químicos, né? E aí, com isso, com excesso ou falta desse parâmetro, desse material, falta de nitrogênio na água, o excesso vai trazer problema, mas a falta também vai trazer. Então, aí, se tiver muito ou pouco, concentração alta ou baixa, vai trazer um desequilíbrio, né, no sistema, de forma bioquímica geral, né? E aí, se persistindo aí esse nutriente, esse material, por longo tempo, se a água não se autodepurar, se o produto não diluir, pode eliminar organismos que vivem lá na água, né? Pode prejudicar a vida aquática como um todo. Então, esse parâmetro ele é muito importante, né? Para quem quer trabalhar nessa área aí de tratamento de efluentes, seja da água para consumo ou para indústria. Olha só aí para vocês terem uma ideia aí do quantitativo de composto ou da própria substância, ó. Quantidade de parâmetros aí químicos. Aí eu posso segurar para vocês que não está todos aqui. Pegamos aqui alguns mais relevantes que a gente quer conversar melhor com vocês, para vocês terem esse conhecimento, né, para vocês poderem fazer projeções, análise e fazer recomendações desse coagulante ou floculante que a gente está falando aí, né? Então, olha só, nós temos a matéria orgânica, é o mais, digamos, tradicional, né? A matéria orgânica é o quê? É uma série de produtos aí, não é, digamos, só o resto de alimento, ou um resto de vegetação, né? Aí está falando em carboidratos, proteínas, que está diluído aí na água em forma de carbono, em forma de matéria orgânica. Aí nós temos pH, alcalinidade, DBO, demanda biológica de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio, que diz esses parâmetros são os chave nessa estação de tratamento de efluentes. Se tiver muito alto, vai trazer prejuízo drástico para o sistema, né? Então, a gente tem que saber quanto está entrando de DBO no sistema e quanto tem que sair. Então, lá no CONAMA está dizendo a quantidade de saída que a gente tem que medir para poder esse parâmetro ser lançado para o corpo receptor, né? Então, a gente pode pensar, né, que é tão simples, mas acaba não se tornando tão simples. Mas a prática, a vivência vai fazendo que a gente entenda melhor os parâmetros, fazer as análises, fazer o monitoramento dele, tá? Aí segue aí, dureza, nitrogênio, fósforo, carboidratos, ó, a matéria orgânica, óleo, graxas, ceras e gordura que a gente vê na água, né? Produtos sulfactantes, poluentes, entre outros, ó, inclusive os POPs, né? Que são produtos persistentes, né? Que ficam muito tempo na natureza, que eles são proibidos de ser lançados para o corpo receptor. Carbono orgânico total, oxigênio dissolvido, que está junto aqui com a DBO. Então, são diversos parâmetros que a gente precisa saber. Para a gente ter um bom entendimento disso, a gente tem que saber o básico desses parâmetros aí. Então, a minha ideia aqui é tentar passar esse básico, essa visão geral para vocês, e a gente se aperfeiçoar e buscando maior entendimento aí desses poluentes. Para a gente poder ter sucesso, né, na recomendação, de fazer laudo, né, desses parâmetros. Agora, a gente sabe, né, que para a gente saber os parâmetros, a gente tem que ter os materiais de equipamento, né? A gente tem que fazer o cálculo. Eu saio lá do equipamento, lá, a análise, aí eu vou lá para minhas continhas, aí eu vou dizer, olha, está acima, está abaixo, pode lançar para o sistema. Vai assinar lá embaixo e dar esse aval. Certo? Aí a matéria orgânica, né? O primeiro, digamos, de maior quantitativo, né? Eu não trouxe aqui a porcentagem, mas a gente já pode imaginar que a matéria orgânica está em grande quantidade na água, né? Porque ela está dividida, digamos assim, em diversas situações, diversos formatos. O mais conhecido da gente, resto de sedimentos, olha os sólidos sedimentares que estava lá no parâmetro físico. Então, esse material a gente já pode visualizar, né? Então, a gente já pode considerar uma matéria orgânica. Mas isso se desdobra em outras coisas maiores, como, por exemplo, a combinação do carbono
né, se eu falo em matéria orgânica, todo o composto, todo o material tem lá carbono. Aí também está acompanhado com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros, né, nutrientes que a gente pode chamar em macros e micros nutrientes. Né? E nós temos aqui os nossos macros nutrientes. É o conhecido aí NPK. Alguém já ouviu falar nessa sigla aí? Alguém pode dizer para a gente o que é NPK? Elane, está aí com a gente? O que é esse NPK aí? Essa sigla aí? Nosso vilão, digamos, do efluente de água, né? Aqui na região nós podemos dizer que nossos rios pode estar cheio de NPK. Mas o que é essa sigla NPK? Alguém pode dizer para a gente? O NPK, gente, é um adubo, é uma formulação, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Ele é um macronutriente, porque eu uso muito, né? E aí, geralmente, quando chove, esse material é carregado para o corpo receptor, e aí é um dos primeiros indícios aí para a eutrofização, né? Então, não é só chegar e jogar adubo lá no ambiente. Bem-vinda, Lana. E aí, quando isso é carreado, vai trazer um prejuízo para o rio. Então, a gente tem que identificar a produção disso. Aí tem aí os outros macronutrientes, né? Que é o cálcio, que está junto lá com o carbonato, né? Que a gente falou lá no início, junto com o óxido de cálcio, que é o calcário, né? Junto com o óxido de magnésio, que está junto lá com o carbonato. E aí o S de enxofre, né? Então, esses são os macronutrientes que nós temos que são os vilões aí da água, né, do esgoto, do efluente, né, que ele está em formato aí, em diversos formatos, né, junto com o nitrogênio, né, então ele está junto, né, um composto. E lá embaixo os micronutrientes, né, alguns, né, que nós temos outros micronutrientes aí, por exemplo, boro, né, boro está aqui também, ferro, zinco, cobre, manganês, alumínio e outros micronutrientes. Apesar da gente falar alumínio, ele é um micronutriente também, e aí ele está aí em formato de matéria orgânica, tá? Então, aí, se tiver excesso desse material, vai ocasionar uma série de prejuízos aí para o nosso sistema, tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos embora aqui. Como eu disse, eu vou acelerar em algum momento para a gente ganhar esse tempo. Aí, gente, nós temos uma tabela periódica. É interessante a gente ter nossa tabelinha, né? Para a gente, quando eu falar lá em algum material, em alguma coisa, quando eu falar, o cálcio que eu falei, né? Sódio, de repente a gente possa precisar e consultar aí, tá? Aí eu coloquei ela aqui no slide, mas vocês podem baixar da internet a nossa tabela dinâmica e a gente consulta aí. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, eu deixei ela aqui. Vocês podem até convidar os filhos de vocês, alguém, para estudar um pouquinho na tabela, né? A gente tem que entender o básico aí da tabela periódica, tá? A gente vê isso em química ambiental, né? Vocês estão visualizando aí a tabela aí? Sim, professor. Olha, ela é bem simples. Por exemplo, olha aqui, ó. Ela estava clicada em cima do mercúrio, ó. Aqui, ó. Tá aqui ela, ó. Temos aqui uma massa atômica enorme, né? Aqui tem a distribuição eletrônica, tem tudo direitinho. Aqui está dizendo quais são os tipos de material. Ela é interativa, né? Claro que a gente não vai poder ver agora, mas só para você ter uma ideia, que esse é o elemento isolado, magnésio, sódio, cálcio. Aí dá o nome aqui, né? Às vezes a gente não sabe o nome, ó, cádmio, potássio. Né? Aqui nós temos carbono, o N, que é o nitrogênio, que a gente pode chamar de azoto, oxigênio, flúor e outros, né? A gente passeia nela e aí a gente descobre aí o que a gente está querendo, né? Tá aí no site aí, ó. É só vocês colocarem tabela interativa lá no Google que vai dar direto aí nesse link aí, tá?
É interessante, a gente precisa saber um pouquinho, tá bom, da tabela, porque a gente precisa saber das substâncias, né? Pelo menos a gente ter o basicão aí já seria interessante. Tá, e aí, vamos para frente. Aí tem um carboidrato. Alguém pode dizer para a gente o que é carboidrato? A gente ouve todo dia falando isso. O que é carboidrato, afinal? Quem pode responder aí, das três guerreiras aí? O que é carboidrato? Ah, eu vou engordar se eu comer muito carboidrato. Pão é um carboidrato. O que é carboidrato, assim, na nossa linguagem popular? Alguém sabe aí? Fernanda, tu sabe o que é carboidrato? Professor, agora sim eu me enrascou. A gente ouve por aí essa palavra. A carboidrato é arroz, Isso! açúcar. O açúcar, o glicose, Essa né? mulher tá informada de tudo mesmo. É, tá ligada, né? Então, na verdade, é o açúcar, né? É a glicose, né? Que é o vilão aí, né? Da gente, né? Então, falar rapidamente aqui, que, que é o pão, é o açúcar, é o arroz. Então, a gente pensar nisso, olha a quantidade de coisa que a gente produz na residência. Quando a gente vai lavar a louça lá, o restante que vai pelo ralo. Então, isso vai tudo para onde? Lá para o corpo receptor, ou pode ser também coletado na estação de tratamento. Se uma indústria estiver produzindo alimento, ela está produzindo lá muito carboidrato de resíduo. Então, esse excesso de material pode trazer uma série de prejuízos, né? Os peixes não vão aguentar comer tudo esse alimento, e aí as algas, as micro, né? Microalgas ou macroalgas vão estar comendo também, vão estar crescendo, aí com isso elas vão usar todo o oxigênio que tem na água. Aí elas mesmo depois vão morrer, elas vão consumir todo o oxigênio, aí elas vão matar os peixes e também vão desaparecer, porque elas têm muito alimento, né? Então não pode ter muito carboidrato aí para ser lançado no sistema. Aí a gente vê lá como é que a gente faz essa medição, vendo lá o DBO e o DQO, ok? Então, os açúcares, né, que seria esses carboidratos, eles são muito rápido degradados, né? Joga na água, ele rapidamente se desfaz, ele se mistura na água, e aí produz oxigênio, nitrogênio, acelera o processo metabólico da água, e aí vai favorecer aí os micro-organismos, tá bom? Só para a gente ter essa ideia aí, tá? Também outra característica muito forte, né, é óleo, graxa, ceras, gorduras, né, que devido principalmente a alguns materiais que a gente produz em casa, mesmo como óleo, né, acaba prejudicando aí o ambiente, tá bom? Só para a gente ter essa informação, eu vou adiantar aqui. Aí nós temos aí esses poluentes prioritários, né, que a gente falou, é uma lista, eu coloquei 129 aqui, não sei bem se é esse 129, são produtos que não podem ser lançados para o meio ambiente, ou que eles são proibidos o seu uso. Lá no Ministério do Meio Ambiente tem uma lista desses produtos, porque eles são cancerígenos, eles fazem mudança, eles são tóxicos, eles são prejudiciais ao meio ambiente. Então, eles não podem ser usados. E muitos estão proibidos, inclusive. É claro, se for necessário para algum tipo de cultura, uma implantação de alguma coisa, tem que ter autorização aí de um profissional habilitado ou do um órgão ambiental. Tá? É uma lista de materiais que eu nem sei dizer os nomes para vocês, que são uns nomes complicadinhos, né? Mas é uma listona que está disponível aí no Ministério do Meio Ambiente, porque foi um acordo internacional nessa época, significa que é o órgão ambiental dos Estados Unidos, eles têm um acordo, né, para que esses produtos não sejam utilizados, não seja descartado para o meio ambiente, tá bom? Eu não sei dizer para você se a Albras usa algum produto desse, porque ela não descarta, né, o seu resíduo para o meio ambiente, quer dizer, algumas empresas lá de Barcarena, tá ok? Olha, então tá aqui, ó. Eu até trouxe essa lista de alguns aqui, né? São esses nomes aí, como eu falei, né? É só a formulação dele, né? Por exemplo, o glifosato, ele não tem essa formulação, mas ele pode ser usado para matar capim. Eu posso imaginar, por exemplo, Baygon ou
um outro produto que ele pode ter algum componente desse. Aí, se eles têm algum componente, eles não podem ser lançados para o meio ambiente. Aí tem acetanafteno, acroleína, é o nome científico aí internacional, né? Aí vai essa lista aí. Como eu falei, são mais de 100, tá? É claro que se a gente estiver numa indústria, a gente tem que saber, a gente tem que ler lá a bula e ver, ó, será que esse produto aqui, ele consta esses materiais? Aí eu vou ter a minha listinha lá, desses produtos aí que eles falam produtos prioritários, porque não pode ser lançado diretamente para o meio ambiente, tá? Se a indústria usa, muitas das vezes ela não pode nem lançar o frente dela como receptor, porque ele vai trazer todos aqueles problemas que a gente colocou lá, vai tornar um risco de matar os alimentos, de intoxicar e levar até câncer, ok? Aí também aqui agora chegamos ao principal indicador, ao principal cara aí, né? Que é o pH, potencial hidrogênico, né? A gente vê muito isso no ensino médio, a gente vê por aí, mas muitas das vezes a gente não sabe a importância desse parâmetro, né? O problema que ele traz, seja para a nossa saúde, imagine se nosso pH estiver muito alto ou muito baixo, a gente não consegue sobreviver. Então, ele tem que estar aí balanceado. Assim também no meio ambiente. Se tiver muito baixo, ele pode matar todos os peixes, liberar outros processos, né, que estão, digamos, dormindo lá, e o pH fica baixo, aí ele pode trazer essas consequências. E se ficar muito ácido ou muito básico, também vai trazer problema, né? A água vai ficar dura, por exemplo, vai ficar ruim para o consumo, ok? Então, esse pH, gente, ele tem esse principal fator aí, de indicar a acidez, né, ou a basicidade da substância. O que é isso? Aí tem aqui embaixo uma escala de pH, conhecidíssima nossa, né? Então, tem uma escala de... não trouxe o nome do cara aqui, né? Então, ele tem essa escala desse autor, que ele diz o seguinte: se o pH estiver abaixo de 7, se tiver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 é alguma coisa, a água ela é considerada ácida. Ou seja, se o pH tiver 4, a gente considera que o pH está alto, está, digamos, elevado. 4. Se tiver 3, ele está mais elevado ainda. Aí, se eu tiver 6, o pH está próximo à neutralidade, então ele está num parâmetro bom. Se ele tiver 7, ele está neutro. Se ele tiver acima de 7, ele vai estar básico, né? Por exemplo, o limão. Limão talvez esteja aí 4,5 o pH do limão, porque a gente já prova, a gente já sabe que é ácido. Se eu tomar magnésio, aí eu posso dizer lá o pH lá, ele está 9. Aí se eu pensar em tratamento de água, aí eu posso dizer que o bicarbonato está com pH acima de 7. Lembra que eu falei logo no início? Olha, se o pH estiver baixo, esse baixo que eu falo, 4, 3, 2, 1, ou se eu falar pH elevado, os parâmetros aí. Aí eu preciso de algo para reduzir. Aí geralmente a indústria usa cloreto de alumínio, sulfato de bicarbonato, e assim ela vai usando seus produtos que já tem uma escala. Se o pH tiver 4, eu vou precisar de 1 tonelada de, digamos, óxido de cálcio, ou hidróxido de alumínio, óxido de alumínio. E tem vários coagulantes ou floculantes aí no mercado para a gente fazer esse tratamento. Mas a gente precisa principalmente saber desse parâmetro, porque ele causa diversas situações aí. Colocou algumas aqui, né? Algumas, digamos assim, corriqueira, né? Que seria, afeta o gosto da água. Se a gente tiver água ácida, né? A gente sente o gosto ácido. Ela pode provocar corrosão, né? Se o pH estiver muito baixo, ela vai reagir, digamos, com ferro, alumínio, e aí vai corroer. Também pode afetar aí a eficiência da cloração da água, né? Aí precisa ver a alcalinidade dela, e entre outros parâmetros que ela provoca, tá? Seja na saúde dos produtos, né? Então, pH, ele é muito... Bem-vindo, Elcio. Ele é muito importante para a gente, né? Para todos os parâmetros, seja na água, seja no efluente, seja na nossa vida,
seja em qualquer organismo, o pH tem que estar aí dentro da normalidade. Ah, professor, mas qual é o pH? Eu não coloquei aqui, né? Qual é o pH ideal para a estação de tratamento de esgoto? Aí lá no CONAMA, vamos dar uma olhadinha lá. Então, o CONAMA fala que ela tem que estar entre 6 e 9. Mas vai depender aí da classe de água. Mas geralmente ela está amarrando aí esse parâmetro. Ah, mas eu estou falando em estação de tratamento, mas se eu estiver falando em consumo, aí já aumenta um pouquinho de 6,5 até 9 aí, né? Mas ela gira em torno desses 6 ou 8, né? O pH aí para ser para a estação ou para a gente estar consumindo água ou algum produto. Tá ok? Aí a medição é muito simples, né? Ele é um parâmetro tão importante, eu acho, digamos assim, a indústria estudou muito, que desenvolveu diversos equipamentos bem simples. Aí, por exemplo, nós temos aqui, inclusive, um pH de bolsa. Dá para levar ele, aí eu vou medir, eu vou imergir lá aqui o tubo dele, né? Aí eu já vou ter o meu resultado aqui, já digital rapidinho. Ou eu posso usar esse de bancada, que nós temos lá no FPA, mas a gente está com o eletrodo com problema, né? Temos uns 3 desse aqui lá no FPA. Só que o problema é que não conservaram o eletrodo, né? Porque tem que ter uma soluçãozinha aqui, que ele tem que ficar todo o tempo lá, o bulbo dele lá imerso, lá no acho que é cloreto de potássio, tem que estar lá dentro, aí ele fica protegendo, mas porque já tem já aí uns, eu acho, 5, 6 anos lá se pegando. Aí realmente esse eletrodo não ia aguentar. Aí eu até vi o preço aí, não é tão caro, né? A gente fez um projeto aí, a gente está em parceria com o projeto do professor Gisiel, de repente a gente consiga, eu pedir aí esses eletrodos aí. Nós mesmo podemos fazer lá o cloreto de potássio lá no laboratório, que tem o material, a gente faz a diluição, dá para a gente fazer de boa aí, isso daí, aí a gente mesmo preserva aí esse material, certo? Aí tem 2 videozinhos, como é que usa o pHmetro e esse outro aqui, se eu não estou enganado aqui. Não, os dois falam desse pHmetro aqui. Esses 2 links. A gente não vai mostrar, né? Porque a gente quer acelerar, a gente vai deixar disponível, dá uma olhadinha. É muito simples, né? E se a gente tiver a oportunidade lá no FPA, a gente vai pelo menos calibrar ele, que tem lá umas soluções que a professora Flávia deixou lá para a gente. E aí a gente tenta fazer a análise aí, né? Mas como eu falei, o eletrodo está com problema, né? Fica difícil. Mas nós temos lá esse material e se não tiver, ele é muito dinâmico, muito simples, rapidamente vocês conseguem fazer a medição do pH. Ok? Aqui tem outro, né? A gente pediu no projeto, né, aí, né, um desse aqui, vamos torcer para dar certo. Geralmente, todos os equipamentos aí, os medidores de pH, eles têm que ter essas soluções aí que vai fazer aí a calibração, né? Nós temos as soluções lá no laboratório. Então, é muito simples, muito fácil, a gente calibra e já vê lá o resultado. Certo? Aí nós temos a alcalinidade também, é um outro parâmetro, né, interessante que dá para a gente fazer no FPA também isso aqui. A gente faz ele de forma de titulação. Eu acho que vocês até fizeram com o professor Pinheiro, né, esse parâmetro aqui, não tenho certeza. Mas ele é muito básico também. Ele está conectado aí com o pH, né? Se deu problema no pH é porque vai ter problema na alcalinidade. Por quê? Porque, de repente, essa água está com excesso aí de carbonato. O que é o carbonato? Aquele calcário que a gente falou, né, lá atrás, né? Que pode ser óxido de cálcio ou óxido de magnésio. Ou ele pode estar junto lá numa formulação e o carbonato. Bicarbonato, ele é o processo que gera aí o carbonato. Então, é feita uma reação química, aí ele gera bicarbonato de cálcio, de magnésio. Vocês já ouviram falar, bicarbonato de cálcio, magnésio, né? Ou bicarbonato de sódio. O que é o sódio? O sódio é o composto do sal, né? Basta aí juntar cloro aí com sódio que a gente tem o sal. E aí o outro, potássio, amônio, entre outros, né? Então a gente pode analisar, através de titulação, esse parâmetro de alcalinidade. Que tem lá os materiais, eu até fiz com a outra turma, né? A gente faz, inclusive, os titulantes, né? E a gente desenvolve na vidraria, que a gente fala de titulação. Mas eu não sei se vocês já viram lá com o professor Pinheiro. Mas, se caso vocês não viram, ou com a professora Flávia, a gente faz, é muito simples. Inclusive, a gente faz até eu estava pensando,
planejando com vocês, a gente fazia, por exemplo, o cloreto de potássio, reduzir aí, né, o ácido clorídrico para 1 molar, porque geralmente lá ele está na forma sólida, né, ele está na forma lá, bruta, aí a gente ia transformar de 1 molar ou 0,1 molar. É muito simples, só misturar com a água deionizada, a gente já tem o nosso material para a gente fazer a nossa análise de alcalinidade. Tá certo? Vamos água. Até aqui, gente, vocês querem fazer uma pergunta? Olha só, gente, aqui, para a gente definir a dureza da água, eu preciso saber a quantidade de carbonato de carbonato. Esse cara aqui, CaCO3, é esse cara que a gente está falando de carbonato. Tá? A gente fala no nome, a gente não sabe a fórmula, né? Aí ele. Opa, depois eu ajeito aqui. Aí, quando ele dissocia aí, quando ele fica com hidrogênio nessa formulação, aí ele passa a ser o bicarbonato, tá? Então, aí, para definir essa dureza da água, a gente tem que saber a quantidade de carbonato que tem na água, tá? Aí já não é o mesmo parâmetro da alcalinidade, a gente precisa já de uma questão mais elaborada para a gente chegar a esse resultado, tá ok? O certo, se a água tiver aí com esse teor aqui de 130 miligramas por litro, ele está acima aí dos parâmetros recomendados, está muito alto, digamos, essa água está muito dura, por exemplo, né? Já ouvi falar nesse termo, né? Já vamos chegar lá a essa parte. Olha aí, ó. Então, se nós tivermos aí uma dureza da água entre 0 a 70 ppm, aí eu tenho que transformar esse ppm, é a mesma coisa, porque essa unidade não é antiga, né? Mas ppm, se eu pensar que seria a parte por milhão, né? Mas se eu pensar numa unidade mais fácil de eu entender, é a mesma coisa que eu dizer grama por quilograma. Bora ver o que ele falou? Ele falou aqui, no caso ele colocou litro, né? Porque eu posso transformar aqui, quilograma, 1 quilograma é 1 litro. Esse L aqui é litro, né? Eu poderia colocar miligrama por quilo. Eu estaria falando a mesma coisa. Então, se eu tiver lá uma água que esteja entre 0 a 70 ppm, que é a mesma coisa de grama por quilograma, ou grama por miligrama por litro, eu teria minha água muito mole. Se eu tiver entre 70 a 135, eu estou com uma água mole, branda. E se eu tiver ela média dureza, ou seja, se eu tiver acima de 350, eu estou aí com uma água muito dura. Ah, mas qual é a aplicação disso? Aí vai aumentar a alcalinidade, vai aumentar o pH, né? O ambiente pode ficar saturado disso e não fluir adequadamente. Ou os peixes não vão conseguir sobreviver a uma água que tem muito carbonato, muito calcário. Vamos pensar assim, se eu tiver... Imagina, eu pego 1 tonelada de calcário e coloco no rio. Não vai, o peixe não vai aguentar. O recurso ele vai se diluir, mas ele vai ser devagarzinho. Então, não é bom. Tem algumas regiões que já tem já o solo já com bastante calcário, e aí a água já se torna realmente dura, aí ela tem que passar no processo de tratamento de água. Aí tem que colocar um coagulante aqui para tirar esse excesso de carbonato. Tá ok? Aí nós temos nitrogênio, aí o processo de nitrogênio é toda uma questão, digamos, de química, ele está lá na forma de amônia ou amônio, né, que é o NH4, aí ele vai sofrer nitrificação, ele vai se tornar NH3, aí assim ele vai se oxidando, e aí esse daí, chegando aí num formato de nitrato, na verdade eu não estou bem certo da informação, se é nitrito ou nitrato, que é o vilão aí do efeito estufa, né? Então, a água que tem muito nitrogênio, muita amônia, ela pode trazer um prejuízo muito grande para o corpo, né, para o ambiente como um todo. Mas se ela se tornar de forma livre, que seria o N2, né, aí vai estar de boa. Tá? Então, para a gente ter essa ideia, eu não vou poder, né, explicar detalhadamente, infelizmente, né, isso é bem interessante, mas é porque é só para a gente fazer esse resumo. Tá ok, gente? Então, a gente vai ficar aqui nesse processo, aí nós temos aqui para frente, né, outros compostos, né, bastante interessantes que tem aí no ambiente, né, mas a gente não vai poder falar. Nós temos aqui os metais pesados, um grande vilão, né, que é principalmente
o mercúrio, né, que é uma problemática aí no Rio Tapajós, devido lá à mineração, né? Aí nós temos Jumbo, que talvez seja uma realidade daqui da Albras, do Casmo, né? Porque ele, através da formulação, né, eles usam esse material aí. Aí nós temos aí alumínio, magnésio, por exemplo, se o pH estiver baixo, né, entre 3, 4, 5, prolifera ali o alumínio, né? É o que acontece lá no Brás, né, o alumínio, né? Ele está lá numa forma, coloca os produtos para formar o metal, aí há separação, mas vai junto o alumínio, né? Então por isso que ele não pode ser lançado por corpo receptor. Aí vamos aí em frente, aí nós aí encerrar esse slide aqui com os metais pesados que está listado lá no CONAMA, né, o 357. Aí está lá os seus limites máximos, né, para ele poder ser lançado no corpo receptor. Tá, gente? Então, a gente vai encerrar aqui, né, a gravação, para não ficar tão longa, né, para o pessoal depois assistirem. A gente pergunta para vocês se vocês querem fazer alguma pergunta aí, se a gente correu demais, né, a gente pede desculpa, tá? É porque a gente está nesse formato e a gente sabe que a gente às vezes não Ah, não, atinge, né? professor, para mim sem pergunta. Foi Mas boa é aula, né? certo. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? A gente sabe que é um conhecimento muito interessante, gente. A gente sabe que a química aí, ela está em tudo, né? E a gente precisa saber o basicão aí para a gente ter um sucesso bom aí nessa disciplina, né? A gente vai um pouco para esse viés aí, tá? Para o seguinte, porque nós vimos lá da parte um, né? Dessa parte química. Lá no 2, a gente vai já estudar o DBO, DQO, oxigênio dissolvido, para a gente ver como é que a gente precisa fazer essas análises e qual é o parâmetro ideal para ser lançado no receptor, tá bom? Então, a gente vai deixar gravado para os colegas assistirem. Qualquer dúvida, né, entre em contato, que a gente vai ajudando